Boa tarde, meu nome é Enrico Zacchei, sou professor na Universidade da Espanha, na Universidade de Salamanca, sou engenheiro civil, minha área de atuação de pesquisa de engenharia civil, em particular na área de estruturas, e, portanto, toda a minha atividade, seja profissional que de investigação, se refere a essa área. No entanto, sendo professor, também acaba que sou educador, portanto, estou interessado em congressos sobre educação e sobre docente em geral, formação docente, e todas as atividades correlacionadas com a docência em geral. E, portanto, a minha apresentação basicamente são experiências pessoais feitas tentando de ser bastante crítico com o trabalho que se faz durante com os alunos durante as aulas e experiência que no tempo compartilho com outros docentes de outra área e em outros congressos. Costumo falar sempre isso antes da minha apresentação, porque eu sei que efetivamente a área de educação é uma área definida já, onde as pessoas se formam per um percurso longo de graduação, depois mestrado, doutorado, portanto é um percurso que eu fiz, portanto sei quanto isso é importante e fundamentado, mas o meu percurso é percurso de engenharia, portanto é muito distante. No entanto, repito, é o fato de forma indireta atuar na educação, portanto me interessaria compartilhar esse aspecto. Em particular, trato três aspectos, dois que atualmente tento de atuar e um terceiro que estamos implementando. O primeiro é sobre aula invertida, é um tema bastante novo, não novissimo, mas no entanto é algo que se costuma já comentar em praticamente todos os congressos de docência, em geral, em todo o sistema de educação. A avaliação por competência também é um conceito bastante novo, não? A palavra competência é a palavra nova que é introduzida, mas em geral o tema de avaliação, a avaliação dos alunos, portanto, o professor que avalia os alunos, tentando de fazê-lo da melhor forma possível. Esse é um tema che esiste desde sempre e, portanto, si accrescenta agora o tema de competência, no entanto, é um tema que está continuamente in evolução. E o terceiro aspetto é um aspetto, esse no caso, pelo menos como é pensado, que seria a COIL, no? O fatto de dar, chama de, aqui, por exemplo, na Espanha, chamamos de aula de internalização em casa, o fatto de tentar já a partir da graduação e colaborar com universidades de diferentes países e colaborar não somente se conhecendo, compartilhando experiência, mas também tentando de atuar, de fazer exercícios juntos, de atuar cada um com as próprias formação, com a própria cultura, portanto é um aspecto interessante. Esse terceiro o estamos implementando, portanto seria uma terceira parte que comento, mas de forma reduzida. E, em geral, sobre a aprendizagem, é um percurso longo, um percurso que começa uma coisa que não falei, eu sou docente na universidade, portanto, as informações que compartilho aqui são principalmente para alunos de universidade. E, no entanto, a aprendizagem é um processo que começa já desde os primeiros anos de vida, não? Portanto, durante todos os percursos escolar obrigatório, depois quem continua como universidade e avança. Aqui duas imagens notas bem conhecidas, no entanto, eu acho bastante importante para tentar um aluno tentar de se encaixar e saber quais poderiam ser as próprias habilidades, já não,
nos primeiros anos da universidade, e também saber quais as atividades que ao longo da carreira, que pode ser uma carreira profissional, uma carreira de investigação, são mais, podemos dizer, desenvolvidas. Por exemplo, na figura na esquerda, essa pirâmide, não? Uma pirâmide conhecida, onde tem vários steps, onde indica a porcentagem de quanto uma atividade se memoriza, não? Rispetto à própria utilização. Por exemplo, na ponta abbiamo fatto da lettura, no? Questo percentuale 10% indica che a lettura, da lettura nós memorizamos, nós aprendemos apenas un 10%. E essas são porcentagens aproximadas, mas acaba que são bastante realistas. Depois, escutando, essa é uma figura em espanhol, mas se entende, escutando passamos a 20%, vendo 30%, e già na quarto passo, che siamo a 50%, é quando já começamos a combinar duas atividades. Portanto, além de ouvir alguém, também vemos, portanto, já começa a ter uma interação entre as diferentes atividades, portanto, a porcentagem aumenta. Aqui poderia ser interessante ver como são cumulativos essas porcentagens. Portanto, por exemplo, o último de 50%, ver e escutar, efetivamente é a soma, portanto, esse 50% representa a soma de ouvir e ver, efetivamente. Portanto, tudo isso é para dizer que essas atividades, apesar que começa, por exemplo, um 10% lá em cima, que é uma porcentagem bastante baixa, de uma atividade que, na verdade, fazemos continuamente, que é a leitura. No entanto, isso deve ser visto como um processo cumulativo. Tanto para chegar a uma porcentagem já alta, bastante alta, que poderia ser um 50%, tem que passar antes por toda uma série de pré-atividades. Essas quatro são chamadas de aprendizagem passiva, não? Porque não há uma interação direta com outra pessoa, apesar que já essa última de 50%, já quando estamos ouvindo, né, ver ouvindo alguém, já efetivamente começamos a ter uma interação com outro sujeito. Aqui está dentro de uma aprendizagem passiva, porque provavelmente se refere ao fato de ouvir, por exemplo, uma televisão, ouvir um áudio, ouvir algo que efetivamente não é uma pessoa. Descendo, temos, portanto, quando começamos efetivamente a interagir com alguém, conversar, debater, produzir, passamos a 70%, praticar, passamos a 80%, no? Quando se fala essa tendência de dizer fazer algo prático, 80%, e depois chegamos a 90% quando si ensina sobre o que é o trabalho do docente. Muitas vezes é interpretado isso como pensando que o último, no? Portanto, otimizando essa porcentagem, uma pessoa vira docente e aprende tutto. Não é assim, ou seja, você chega a 95% de aprendizagem, uma pessoa ensinando aos outros, se tem algo para ensinar, portanto, se passou por toda uma série de step anteriores. Portanto, esse é um aspetto importante, perché senão seria só, no? Se docente tentasse transmitir informações, que acaba que são informações e não são conhecimentos. Essa imagem à direita são as inteligências dos seres humanos. Você pode encontrar muitas imagens como essas no internet. Essa seria uma clássica, onde se encontra as primeiras inteligências, que são as musicais, depois já estamos no começo da vida, entre 0 e 4 anos, depois passamos à inteligência linguística. Essas são as duas mais conhecidas. Depois tem uma lógica matemática, que já começa se desenvolve em 13 e 14 anos, e depois duas inteligências que poderia ser interessante, porque aqui poderia ser a naturalística, não? O fato de conhecer
de respeitar a natureza e self-smart, o fato de se conhecer. Essas são duas inteligências, e escolhi essa figura porque achei interessante que são duas inteligências muito eh, que se pode desenvolver ao longo da vida, em muitos casos nem se desenvolve, porque tem muito pessoas que não têm respeito da natureza ou nem chega a conhecer exatamente a si mesmo. E são inteligências que se desenvolvem e são correlacionadas muito com, por exemplo, a pesquisa, porque quase todos os temas de pesquisa portanto, posterior à aprendizagem ou aprendizagem mais profunda de um aluno depois da graduação, e praticamente quase todos os projetos são correlacionados com esses grandes objetivos que quase sempre são ligados com problemas de ambientais. Portanto, é algo, me parecia interessante essa figura, porque considerava essa última duas inteligência eh, como, como efetivamente inteligência em evolução. Essas pirâmides pode ser vista também ao contrário, muitas vezes se encontra essa pirâmide invertida que define o tempo. Portanto, uma pirâmide onde, por exemplo, aqui em cima teria a base e aqui abaixo teria a ponta, mas sempre lendo da mesma forma, ou seja, essa primeira parte que seria a leitura, que sempre occupa un 10%, mas com uma base que indica o tempo. Effettivamente nós passamos a maioria, quase a vida inteira lendo e apenas o 10% aprendemos. Portanto, pode ser frustrante para alguns alunos que no tempo, no caminho da vida, por exemplo, pensar de fazer uma carreira de pesquisa ou de docente. Portanto, é saber isso. Respeito a inteligências, tem essa comparação com inteligências artificiais que se fala agora continuamente e muitas vezes a inteligência artificial se utiliza ao singular, tanto se utiliza IA como se fosse un'unica inteligência, mas também as inteligências artificiais são várias. Existe inteligência artificial para definir texto, para imagem, para criar vídeo, etc. Portanto, música, portanto, também como a inteligência humana são várias. Portanto, aqui também é importante saber que não há uma única inteligência artificial, portanto, não, essa loucura de ir atrás disso poderia ser visto melhor. Portanto, isso serviu para ser, poderia servir para um pouquinho definir, não? Quais são as atividades que não? Eficientar certo tipo de atividade ou saber quais são as orientações de uma pessoa, de um aluno, durante a graduação e depois. Sobre a avaliação, portanto, entramos no texto, no tema da apresentação. Na Espanha, recentemente, no 2021, foi gerado um novo regulamento para tentar de avaliar os alunos utilizando várias tarefas, portanto, evitar aquilo que se chama de monopólio do exame, que era a única prova final que se aplicava. Portanto, tentar de avaliar um aluno através de várias atividades ao longo do curso acadêmico, através de relatórios, exercícios, problemas, trabalhos, tutoria, etc. Portanto, todas as tarefas com um peso pelo menos superior a 10%, o peso se refere à nota. Portanto, uma escala de 0 a 10 poderia ser, cada tarefa poderia valer entre 1 e 2 pontos. E esse, por esempio, è un aspetto bastante nuovo e mi pareceva interessante perché effettivamente già a minha formação 20 anos atrás era effettivamente un'unica prova, os professores separavam, ma non tinha o fatto di dividir in varie attività. Portanto, questo è un aspetto interessante che sto tentando di applicarlo. Il problema è che il regolamento non ci fa la come applicarlo, portanto, depois cada docente, in funzione della propria esperienza e da propria area, perché non è uguale per tutto il mondo, tenta di poder utilizar essas, tentar de jogar, né, com essas atividades. E eu, por exemplo, me baseei, portanto, um exemplo que é o do ensino de língua. Isso um pouco porque passei por várias provas de
várias línguas, do português, do espanhol, falo inglês, etc. E eu vi que effettivamente tinha uma, scoprendo, applicando a prova come aluno, eu vi que teve uma evolução importante dos anni 70 até agora, quando dos anni 70 praticamente o ensino di lingua, o esame di lingua era só tradução e gramática. Agora já tem uma avaliação mais moderna e é dividida em quatro fases, principalmente. Uma primeira fase que é de compreensão de texto escrito, no? Portanto, tentar de entender um texto, no? Escrito, portanto, de ler e interpretar o texto. Uma compreensão de texto oral, portanto, ouvir gravações de áudio, de vídeo. Uma produção de texto escrito, no? Portanto, fazer uma redação, e uma produção de texto oral, portanto, uma entrevista, portanto, uma interação oral falando, né, com o professor. Portanto, aqui já podemos notar como tem quatro tarefas, praticamente, no? Já foram divididas em quatro, e para, por exemplo, na avaliação língua, para considerar uma pessoa com um nível suficiente, deve passar todas as quatro. Uma quinta, e aqui é a parte interessante, é aquela que chama de mediação. Essa foi introduzida no esame de, por exemplo, de espanhol oficial, mas se eu falo de exames nacionais, oficiais, que não era só mediação no fato de discutir com o professor ou discutir com um colega durante a prova, mas era também tentar de tomar cuidado com as palavras usadas, tanto, e levar em conta a sensibilidade e a empatia rispetto ao interlocutor. Portanto, não é só apenas um aspetto de linguístico puro, conhecimento de vocábulo ou conhecimento gramatical, sintaxe, mas era também o fato de ter uma sensibilidade ética, vamos chamar assim. Portanto, rispetto ao interlocutor, esse é um aspetto muito interessante, porque, por exemplo, se correlaciona com aquele grande desenho, chama desenho universal, que o desenho universal se costuma mais associar a pessoa com algum problema, mas, em geral, se associa ao tema de inclusão, né? Portanto, é um aspecto, me parecia um aspecto interessante, e se a mediação era seja escrita que oral. Portanto, aqui já temos 5 componentes que poderia ser aplicado num exame de universidade. Que tipo de exame existe? O esame que eu conheço são exame escrito prático, obviamente, como falei, são todos casos na engenharia. Esame escrito prático, portanto, fazendo desenvolvimento de exercício, esame de escrito teórico, portanto, rispondendo a pergunta teórica, sempre na forma escrita, e entrega de exercício, no? Ou de tarefas ao longo ou de pequenos projetos, ou outro tipo de atividade ao longo do curso. Poderia ser, por exemplo, também uma revisão de um texto. Eu lembro de que é interessante porque na área de engenharia não se costuma encontrar esse tipo de exame, mas eu lembro que, por exemplo, quando cursei alguma disciplina na USP em São Paulo, tinha um professor do mestrado que pediu isso como atividade, portanto achei interessante. Era o fatto era um testo di ingegneria, portanto com equações, fórmulas, eccetera, ma era para revisarlo, portanto tentar de entender o que o capítulo, no caso, falava e tentarlo de ajustarlo com as próprias palavras. Portanto, era un'interpretação de um texto com uma linguagem matemática, ma era uma revisão de um texto, de fato. Portanto, podia ser uma atividade interessante. Tem a discussão de um tema, portanto, aqui já tem uma avaliação de oral, e, portanto, apresentando um trabalho que o aluno fez, ou no caso de um aluno de mestrado, doutorado, poderia já apresentar efetivamente um trabalho da disciplina correlacionado com o tema que da pesquisa está desenvolvendo, e o exame oral,
che può essere un esame che può essere utilizzato tanto oralmente, discutendo con l'alunno, seja para avaliar uma parte prática que, por exemplo, uma parte teórica. Portanto, pedindo, por exemplo, ao aluno desenvolver um exercício junto com o professor, ou uma parte teórica, portanto, as perguntas. Dessas quatro, portanto, essas são outros tipos de avaliações, não? Tudo isso para tentar de descrever, né, quais são as várias tipologias, para tentar de encontrar uma forma ideal. Sobre, in particolare, avaliação por competência, aqui já entramos num tema bastante, come falei, bastante novo e também muito amplo. De fato, trato isso sendo eu da área, como falei, de engenheiro da tendência de educação, é um tema que ainda não estaria muito claro para mim. No entanto, tem alguns aspectos que me parecia bastante effettivamente claro, che è il fatto di considerare una forma de medir, portanto, avaliação de competência, uma forma de medir as habilidades e o conhecimento de uma pessoa, portanto, de um aluno. E a competência poderia ser, portanto, um conjunto de conhecimento, habilidade, atitude, che daria, portanto, uma competência e tentá-los de contextualizá-lo, portanto, fundamentar o contexto, né, onde tudo isso acontece. Isso por quê? Porque a pessoa pode ser, ter uma competência, portanto, tem um conhecimento específico, uma habilidade ou uma atitude em um contexto fora dessas três, portanto, não seria competente. Portanto, é importante encaixá-lo nas competências e, no caso específico, já que essa avaliação por competência é transversal, no caso específico, seria num contexto de engenharia, tanto num contexto, portanto, de pode ser reuniões técnicas ou o fato de colaborar com um colega da área ou de diferente área para tentar solucionar problemas. Aqui um grande problema que eu acho é o fato de, muitas vezes, essas imagens, é o fato de separar a competência, não? Que essa palavra tanto é vista bonita, com o conteúdo, que muitas vezes é visto menos como se contrappõe à competência, não? Como se porque aqui, por exemplo, nessa imagem, podevi vedere o conteúdo, não? A pessoa lá estudando, é que até define o conteúdo como algo puro, saber descontextualizado, enquanto a competência é ligada ao fato de saber fazer algo. Não estou muito de acordo com essa visão, porque as duas coisas estão juntas. Ou seja, não pode ser uma pessoa competente sem ter um conhecimento forte, antes, formado, e o conhecimento não é uma coleta de informações, né? O que hoje em dia muitas vezes se imagina. O conhecimento é algo que precisa de tempo, deve ser formado e, portanto, se passa dessa primeira figura, essa pessoa estudando de forma individual, que é fundamental, portanto, por isso não concordo com essa imagem, come se tivesse un sentido negativo, separado do fato da competência, como se não saber fazer algo, ou seja, atuar sem ter um conhecimento prévio, ou sem base prévia, ou uma formação, uma boa formação. A razão principal é porque uma pessoa competente, formada, se erra algo, tem instrumentos para poder ajustá-lo, né? Não é casual o trabalho dele. Portanto, aqui sobre a parte de avaliação. Agora, sobre o segundo tema, que é de aula invertida, e depois vamos tentar de juntar um pouquinho tudo, a aula invertida, de forma geral, é essa ideia de dividir entre o espaço, aquele espaço individual com o espaço grupal. O espaço individual é aquela imagem que eu mostrei do menino isolado, não? Que está estudando, com o espaço grupal que seria durante a aula. Esse é um
também é chamado, não, de aula método puxado, método empurrado, não? O ativo, o passivo, não se utiliza muitas vezes no Brasil. É uma coisa interessante porque o objetivo é aquele de para que o aluno seja ativo, não? Participe na aula, portanto isso é fundamental. Agora, o fato de invertir, não? Portanto, criar um espaço grupal com um espaço individual já começa a ser um pouquinho complicado por vários aspectos. Um, porque è difficile che os alunos possa, muitas vezes, o spazio, a ideia de espaço individual é que ele estuda, faça, não? Aqui nesse rombo, espaço individual, ou seja, quando eles são sozinhos, eles que façam, compreendem e recordam, portanto, ou seja, compreendem e lembram, portanto, estudam, basicamente, estudam livros, apostila, o material que o professor dá. Isso é uma situação que pode não acontecer, portanto, poderia ser um problema. Portanto, é difícil deixar isso a um espaço individual. O espaço grupal seria o espaço na aula, portanto, com o professor, onde se aplica, se analisa, se evalua e se cria, não? São aquelas atividades que deveria ser feito, pelo menos nesse modelo ideal, que deveria ser feito juntos. E aqui também, esse rombo tem uma analogia, em particular essas pirâmides, com a pirâmide que mostrei antes, porque aqui também te indica o tempo, não? Portanto, seria o triângulo invertido que comentei antes, o tempo que se precisa para desenvolver essas atividades. Por exemplo, o fatto di o fatto, per esempio, di applicare e analizzare sono due attività che effettivamente precisano molto tempo, no? A base desse segmento, questa barra è grande, no? Perché indica il tempo. Applicare significa, per esempio, na minha área de engenharia, significa fazer exercício, portanto, não precisa de tempo. Muitas vezes, em uma aula, em 2 horas de aula, se desenvolve um exercício meio. E analisar também, não? Portanto, discutir pode ser precisa de bastante tempo. Enquanto as outras atividades, criar e evaluar, não? Se pensa que são atividades que em si não precisam de muito tempo, portanto, fica mais na ponta. Esse rombo é uma solução otimale de um triângulo único, como eu mostrei antes, porque, como falei, a ideia é que não, a porcentagem de aprendizagem geral de formação não seja acumulativa. Mas essa é a ideia, o modelo, aquele ideal, portanto, quando se separou os dois triângulos e se juntaram dessa forma como um rombo, para que se criassem esses dois espaços, grupal e individual. Portanto, o problema é que como se aplica isso? Alguns aspectos que agora vou comentar são possíveis e outros efetivamente precisa de uma contextualizar, portanto, efetivamente ver se a disciplina o permite, porque tem esse aspecto também. E, portanto, o grande objetivo é que o aluno seja um sujeito ativo, portanto, esse sem dúvida, um aspecto fundamental. E quais são, portanto, aqui tem duas, quatro, são 6 atividades, essas 6 atividades, como se desenvolve, qual é a prática para tentar desenvolver essas atividades, que representa, né, uma boa aula invertida. E esses níveis, não? Chamados de níveis, portanto, nível de lembrar, compreender, aplicar, analisar, evaluar e criar. Por exemplo, um nível bastante interessante, che poderia ser, por exemplo, o fatto di analisar, no? Onde se pede ao aluno que faça, por exemplo, conexões entre conceitos diferentes. Isso se pode aplicar seja na prova, seja durante o curso. Portanto, o TPG, essa é uma coisa que eu peço, e que entre, principalmente em disciplina classica dos primeiros anos, quando si utilizza il libro classico,
a possibilidade de fazer conexões entre os temas, que aparentemente são um capítulo isolado, mas não, de fato são todos correlacionados entre eles. Portanto, tentar de fazer conexões entre os conceitos. Portanto, esse seria o nível analisar, né? Que poderia ser um exemplo prático. Pedir aos alunos fazer conexões. Nível de aplicar é um conhecimento teórico que foi definido na aula, tentá-lo de aplicá-lo na vida real. Por exemplo, na minha assinatura, por exemplo, um concetto teorico che desenvolvo durante a aula, depois peço para ele para pensar no tema e encontrar, por exemplo, um caso real, né? Na cidade, nas construções civis, em geral, que encontra. Portanto, isso também poderia ser um nível, né? Como aplicar esse nível aplicar, não? Depois, o nível de compreender, por exemplo, também que eu utilizo e acho bastante que pode efetivamente ser feito, é tentar de explicar os conceitos utilizando as próprias palavras. Portanto, uma vez que expliquei um conceito na aula, peço para alunos, ou através de um trabalho, uma apresentação, ou no exame, de reexplicá-lo com outras palavras. Portanto, esses três, por exemplo, um, dois, três, se poderia aplicar dessa forma. Portanto, a aula invertida, que pode ficar algo mais abstrato, muitas vezes, não? Tem, na verdade, algum exemplo mais concretos. E o que fala, de forma geral, a invertida, que os professores, por exemplo, atribuem, e, os trabalhos que o professor atribui para fazê-lo em casa, transforma-se em tarefa de aula, não? Portanto, é casa-aula, né? Espaço grupal, espaço individual, essa diferença, assim, essa divisão. E, e atuando, por exemplo, esses três exemplos que, por exemplo, falei. E são indicações bastante práticas, portanto, já começa a ser algo que pode ser aplicado. Também, exemplos, por exemplo, quando aqui falo de exemplo de vida real, no nível aplicar, aqui, por exemplo, no meu caso, eu posso, por exemplo, utilizar três tipos de estudo, por exemplo, um estudo de um problema, não? Portanto, um caso de vida real pode ser ou um problema pontual, específico, ou um estudo de projeto, portanto, algo mais complexo, que muitas vezes é multidisciplinar, ou um estudo de caso, portanto, efetivamente uma estrutura que encontra na realidade. Portanto, esses três também poderiam ser exemplos que eu poderia peço, né, quando peço esse nível de aplicar. E aula invertida, portanto, come comentei, o docente está no meio, portanto é complicado deixar os alunos no espaço individual fatto do estudo, da lettura, é algo che a aula invertita indica, ma è un rischio molto alto, perché probabilmente non va a fare isso. Portanto, è importante che o docente esteja meio e controlli, no? Controlli as atividades, mesmo in uno spazio individuale, controlli o che l'aluno sta facendo, portanto, inviando materiale, recebendo feedback, no? E assim tentando de. O problema é que isso, na prática, pode ser complicado, porque também não podemos estar no pé dos alunos, mas, no entanto, a ideia seria isso. Enquanto no espaço grupal é espaço que estamos todos juntos na aula, portanto, se pode mais controlar. No? Essa segunda parte, portanto, de espaço individual, precisa tomar um cuidado. Outros modelos, e aqui vou mais rapidamente, é sempre pedagógico, bastante inovador, é o fato de juntar três grandes blocos, por exemplo, o conhecimento da matéria, o conhecimento tecnológico, pedagógico, in particolare o conhecimento técnico, melhor, che è interessante perché si può correlazionare con un tema che io acho molto interessante, il fatto di giuntare a docência com a pesquisa e com as atividades profissionais. Portanto, o fato de
e durante uma aula dá exemplo, por exemplo, o estudo de caso que falei antes, dos exemplos reais, poderia ser algo bastante correlacionado com o tema de atividades profissionais, mas também com pesquisa, porque a pesquisa, por exemplo, você poderia estudar um problema concreto. Portanto, o fato de eh, tentar de encaminhar os alunos aos vários caminhos possíveis, não, de carreira, não? Pode ser uma carreira de investigação, de pesquisa, uma carreira profissional ou, no futuro, uma carreira como docente. E esses três grandes blocos poderiam ser correlacionados com esse método de PAC, onde junta, por exemplo, efetivamente os conhecimentos da matéria, portanto, o conhecimento docente, a formação tecnológico, que é a pesquisa, e o técnico, que é atividades profissionais. E aqui você pode notar como efetivamente as três estão juntas e tem correlação direta entre eles. Você pode passar de um ao outro sem problema, não? E, sempre se tem uma boa formação, se tem, sim, basicamente uma boa formação, portanto, isso é um aspecto importante. E para terminar para completar essa parte de aprendizagem, o fato de, por exemplo, aspecto que se poderia considerar para juntar esses três grandes blocos, poderia ser o que eu costumo fazer, tentar, por exemplo, tratando um tema básico, não? Na graduação, mostrar alguns exemplos concretos e possíveis aplicações futuras. Portanto, um exemplo clássico que é estudado 3, 4 séculos atrás, um exemplo concreto, onde efetivamente essa metodologia é utilizada e aplicações futuras. Dois, mostrar as complexidades e a resolução de algum problema reais. Portanto, existe onde aqui seria preciso a ajuda da pesquisa, por exemplo. E terceiro ponto, por exemplo, o gap que existe entre a prática e a teoria. E aqui, muitas vezes, se soluciona também com o fato, por exemplo, empresas pedir ajuda a institutos de pesquisa ou à universidade para desenvolver projeto mais complexo. Portanto, docência, investigação e atividades profissionais, aqui é um exemplo, por exemplo, um dos exemplos que eu posso fazer, portanto, é o fato de um tema clássico, não? Essa aqui é a disciplina que eu dou, ciências dos materiais, algo que se estuda, que se estudou no século XVII, XVIII, não? De tensão de vigas, portanto, uma coisa muito simples, é aplicado a uma estrutura real, isso aqui é uma ponte do projeto que eu coordenei, que fiz, portanto, que foi desenvolvido, foi projetado, desenhado, foi projetado com métodos clássicos, não? Que são os métodos que estão na norma, mas também conseguimos um projeto não um projeto, uma publicação muito inovadora, nova, recente, em uma revista muito boa, onde se tratava um aspecto que não era tratado de forma completa no projeto. Portanto, não, como os três passamos de esse era um caso, né, como um tema clássico, se mostra, se aplica a um projeto real que, onde ainda hoje não tem margem para publicar algo novo. Portanto, esse era um aspecto também interessante. Sobre a aprendizagem, além dos livros que utilizo, os clássicos, de ciências dos materiais, o mais complexo, que são fundamentais, mas são os clássicos, portanto é importante efetivamente estudar um bom livro para ter uma formação boa. Existe também uma série de livros de divulgação científica mais gerais, portanto, na minha área poderia ser bastante longe, mas são fundamentais, não? Por exemplo, o livro do Eco para estruturar uma tese, esse é um livro escrito em inglês e poi traduzido em várias línguas que explica como os edifícios caem, mas de forma física, sem fórmulas. E o livro clássico do Lucrezio, que é provavelmente o primeiro livro de divulgação científica. Esses são fundamentais também para desenvolver o pensamento crítico e tentar entender os conceitos clássicos, que são os conceitos que acaba precisa para solucionar problemas reais e aplicar normas, não, na minha área.
Proposta didattica, o che eu estou tentando de aplicar, eu faço, portanto, juntar tudo o que falamos até agora, avaliação contínua, la competência, aula invertita. Eu costumo, por exemplo, dividir em várias, por exemplo, atividades, onde, por exemplo, a avaliação contínua seria, por exemplo, pedir um trabalho, fazer problemas, não exercício durante o curso, entregá-los e geralmente costumo uma tutoria seria uma consultoria, não? Tanto marcar um encontro com o aluno. Depois, no dia do exame, são um exercício prático e uma pergunta que costumo fazer, uma pergunta que costumo fazê-la oralmente, ou seja, discutendo com o aluno. Portanto, assim, um pouquinho toco todas as possibilidades. E onde entraria a competência? A competência poderia entrar no fatto de, por exemplo, marcar um encontro com, por exemplo, na tutoria, marcar um encontro com o aluno, no? Portanto, marcar um horário, o aluno si prepara a pergunta, prepara, no? Ripassa para tirar as dúvidas, marca um horário, respeita o horário, poderia ser algo ligado à competência. Também o fato de entregar exercício, problema, no dia do exame, porque os problemas que desenvolveu durante o curso, peço para que ele o entregue durante o exame. Portanto, esse aqui também seria interessante. E, em geral, estou tendo risposta bastante positiva, porque uma vez que os alunos conheçam o sistema, esse é um gráfico bello, uma vez que o aluno começa o sistema, começa a, não, a se interessar e a ter uma, no, melhorar um pouquinho com as notas. Aula COIL, termino, effettivamente, come dissi, alla COIL è l'ultimo aspetto, ma assim de forma superficial, perché è algo che sto desenvolvendo con istituto, no Istituto de Mauá, stiamo desenvolvendo professores da aula di ciências de materiais, che è una disciplina classica, portanto è facile incontrare puntos de contatto do programa. A gente escolhe alguns temas, no? Che podemos revisar. Eu dou aula online ao meu grupo e ao grupo do Instituto, e uma aula, outro professor dá uma aula tentando de manter a coerência com o programa ao grupo dele e ao meu, e depois pedimos para os alunos se organizar, se encontrar, no? Com assistência nossa para desenvolver, por exemplo, algum exercício, comentar. E os meus alunos são de língua espanhola, mas são de língua portuguesa, no entanto, são línguas que poderia ser um primeiro contato. COIL è fatto di learning, international learning, ho fatto di ensino internazionale, portanto il problema da lingua è evidente che esiste e non puoi applicarlo solo a alunno che conosce la lingua, perché applicarlo a todos. Portanto, começamos com duas línguas diferentes, mas bastante próximas, e também com o nosso auxílio, portanto, estamos começando assim. Come disse, é algo che stiamo desenvolvendo, portanto, sarà, spero di mostrare il risultato para as próximas apresentações. Para concluir, portanto, a formação é um percurso longo e variado, a formação inicial estruturada é fundamental. A avaliação contínua deve ser como funciona na vida, no? O fatto no? Tentar de ter um papel ativo, portanto, che è o che pede aula invertita, o fatto no? Di essere presente, se pontuali, se attento. Avaliação por competência, no? Apesar mais isso, a avaliação por competência, o fato de ser atento, pontuais, ligado também ao conceito de pode ser formação, que dá tanto dois caminhos de pesquisa ou atividade profissional, em geral, tudo isso, não? Se é possível, attraverso a leitura profunda, curiosidade, atualizações, etc. Obrigado.